Tudo o que fazemos aqui neste mundo para este sistema é inútil, abominável e pecado à eternidade. A gente só se move em agradar a Deus aqui nesta terra quando pregamos corretamente as revelações de sua palavra sem arrecadar dinheiro e sem instituições religiosas. Fora isso, qualquer coisa que se faz pensando ser o maior bem do mundo é abominável aos olhos da eternidade, que não tem ninguém por inocente. O que isso significa? Que todo o trabalho do mundo para alimentar as famílias e os necessitados é abominável diante de Deus se não for para anunciar corretamente a sua ordem de avisar da punição eterna. Se alguém livra o seu próximo da mão de um estuprador, isso só terá valor se depois ele anunciar Jesus Cristo e a sua salvação da condenação eterna. Se isso não for feito, em um piscar de olho, o próximo defendido estará perdido, e todo heroísmo não passará de um sonho na lembrança. Isso é apenas uma maneira diferente de falar de que se não se arrependerem, todos irão para o mesmo lugar de lamento eterno. Então aceite esse perdão agora. Não pense ninguém que é bonzinho merecedor do céu. Só é bonzinho quem entende e compartilha de graça a palavra de Deus e vive para isso. Tem um ditado que se diz para um glutão, que ele não come para viver, mas vive para comer. Assim deve ser com quem quer a vida eterna, que ele não prega para viver o mundanismo do presente, mas vive para pregar. Assim vamos ser um glutão de almas entendidas pelo ensino da justiça e da verdade oculta para alcançarmos a vida eterna. Meu pai e minha mãe é Cristo, aquele que sofreu a maior vergonha na cruz. Por isso eu também sofro a vergonha pelas ruas do Evangelho sem placa e sem preço que Cristo ensinou, e que muitos meneiam a cabeça de desprezo para esse Evangelho da cruz. Na cruz Cristo não tinha grupo nem instituição. Quem se fecha na bolha de um grupo religioso provoca a facção do reino de Cristo por causa de construções e arrecadações, comendo sangue e trabalhando no sábado espiritualmente falando. Se delicia nessa prática, se banqueteando com os conhecidos e se esquece dos desconhecidos lá fora nas ruas que esperam por uma palavra que não tem, porque é viciado e idólatra nessas práticas religiosas abomináveis a Jesus Cristo, que aprendeu desde criança e não larga, nem por entender Jesus Cristo, pois tapa os ouvidos e se faz como ídolo de pedra que não tem sentimento nem sentidos, só quer impressionar e ser impressionado diante do grupo dos seus olhos carnais, pensando estar fazendo a obra de Deus, mas nas asas do engano religioso. Quando Deus responde a um pedido de oração que a graça dele já basta, ele está querendo dizer que só Jesus Cristo basta, e não precisa de mais nada material para ajudar a fazer a obra de Deus. O que seria tentar segurar a arca para não cair, como fez Uzá quando os bois tropeçaram e morreu com a arca, 2 Samuel 6:6-7, ou achar que Jesus Cristo, a palavra viva, não basta, precisa de recursos materiais. Então quando Deus fala que a sua graça já é suficiente, ele quer dizer que tudo é de graça em relação ao Evangelho. Isso já é suficiente, não tem cobrança de nada, é tudo dado de graça porque tudo é recebido de graça do alto, ou seja, a sabedoria é Jesus Cristo para ensinar as pessoas do mundo para serem salvas da condenação eterna. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. João 4:23-24. Quando Cristo afirma que o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade porque ele é espírito, ele quer dizer que Deus procura os que não procuram e não aceitam de jeito nenhum a arrecadação do materialismo, somente sopram o vento da pregação da palavra, em espírito, vento, correta, em verdade, pois adorar em espírito e em verdade é pregar Cristo em todos os dias e lugares sem o dinheiro mamon, é pregar correto. Pregar correto é pregar sem arrecadação. Espírito e verdade é uma coisa só, é pregação sem materialismo, caso tenha, não é espírito, mas corrupção e engano do erro da mentira do materialismo. Então, adorar em espírito e em verdade nada mais é do que buscar entender as escrituras sagradas, que provam a vida eterna pela visão do raciocínio, e pregar em todos os lugares e dias para todos estranhos ou conhecidos sem arrecadação de instituição de invenção humana, a qual pertence ao príncipe desse mundo que governa o materialismo, mas Jesus Cristo é espírito. Tudo se resume a entender que a palavra Jesus Cristo é espírito e verdade e não se mistura com o materialismo do príncipe deste mundo, nem muito menos produz, a não ser a vida eterna pelo entendimento total da prova de tudo. Quem realmente entender e por isso ter prova de tudo,
que o céu e o inferno existem, e é muito difícil se salvar, não é fácil como pensam. Ele vai pregar em todos os lugares e temer a Deus, não pedindo e nem aceitando dinheiro. Religião no sentido de alcançar a vida eterna depois da morte não é escolha supérflua de clube de futebol, mas é um entendimento lógico e obediência àquele livro antigo que todos têm em casa. Não é compromisso com charlatões e grupos faccionados, cercados pelo reino material de Satã, mas é compromisso com a verdade e o grupo daqueles de todo o planeta que entendem a palavra e pregam pelas ruas sem envolvimento com o dinheiro mamon da matéria, cercados pela roda de fogo do entendimento correto da palavra Jesus. É o grupo dos cercados pela palavra do Espírito, e não pelo sistema religioso de mamon Satanás da matéria. Põe o cérebro para funcionar e perceba que espírito é antônimo de matéria. Um grupo de corpos físicos reunidos para aprender mais do aviso celeste revelado das dores eternas no inferno depois da morte física é uma coisa, mas um grupo de corpos físicos para arrecadar dinheiro e fazer bezerro de ouro de templos de pedras para se cercarem como uma prisão e protegerem o cérebro da chuva é outra coisa. Quem for superficial e não discernir os detalhes das escrituras é animal irracional para Deus que não tem salvação e vida eterna pelo entendimento racional das escrituras sagradas dos livros antigos, confundidos com mitologias e histórias para crianças dormirem. Quem assina o seu nome no livro de rol de membros de uma instituição física, assina o seu passaporte para o inferno eterno. Mas quem assina o seu nome nos céus pelos anjos pela pregação nas ruas da verdade e justiça de Deus, tem o seu nome no livro da vida eterna de Jesus Cristo. Quem toma ceia numa instituição religiosa porque se casou no mundo com seu cônjuge e foi batizado em água física, também faz ritual para representar o seu casamento com o inferno eterno. Cristo veio terminar os rituais representativos que a lei não deu conta de fazer tudo, por isso não é para fazer ritual algum, mas o que ele representa, que é pregar em todos os dias e lugares sem dinheiro mamon. Quem faz qualquer ritual do lugar de pregar correto toma o lugar de honra de Cristo e diz que ele não veio para instaurar uma nova aliança. Assim como no passado quem fazia os rituais não os entendia, assim quem hoje faz qualquer ritual em nome de Cristo não entende nada, salvo quem prega nas ruas em todos os dias e lugares sem instituições religiosas de arrecadações de dinheiro mamon, porque faz aquela única coisa que todos os rituais representam. Pregar correto por onde passa sem arrecadação de religião, como uma verdadeira arca ambulante de corpo físico criada por Deus, não construções de templos por homens, que também, espiritualmente falando, é trabalhar no dia de sábado, o qual é o evangelho da nova aliança de Cristo sem rituais e arrecadações para isso. Uma palavra básica que já tem que estar na ponta da língua ao abordar uma pessoa na rua para evangelizar é falar que para ser salva do inferno eterno ela não pode entender a palavra de Deus pelas religiões que arrecadam, nem por faculdades de teologia, pois eles ensinam errado para formar lobos devoradores, não pastores. Então, ir para Cristo não é ir para a igreja do sistema religioso materialista, mas é ir para as escrituras e buscar entendê-las para compartilhar aos outros. Templo, sem arrecadação ou construções civis, pois adoramos em espírito, sem materialismo, e em verdade, sem mentira para arrecadar material. Ir para Cristo é também buscar os dons de 1 grau Celsius Coríntios 14 para ter poder de pregar nas ruas, expulsar demônios, curar, ressuscitar, revelar etc., mas sem agir como um mágico para não tomar a adoração só de Jesus para si próprio. Espírito é o vento que sai da boca quando pregamos a Cristo corretamente sem materialismo. Verdade é a interpretação correta da palavra que não aceita arrecadação para construções materiais, como por exemplo a lei para não trabalhar no sábado é não fazer do evangelho descanso para a alma confusa e indecisa, um trabalho mundano para sustentar a família. Todos os rituais e figuras do Velho Testamento apontam para uma coisa só: pregar correto nas ruas sem aceitar dinheiro. Portanto, quem quiser salvar a sua alma do inferno eterno deve concordar com esse entendimento correto de passar a pregar nas ruas, e não ir aos templos religiosos para ouvir a operação do erro do reino material. Estamos na nova aliança de Cristo para todos os povos, e não tem mais ritual algum. Cristo já ressuscitou, o véu já se rasgou e as coisas velhas de rituais para o país de Israel já se passaram, e tudo se fez novo. Cristo veio terminar e completar os rituais da lei de figuras para o nosso ensino, mas não é para nós fazermos hoje, somente o que eles representam, que é pregar sem salário,
Quem continua fazendo o ritual toma a função de Cristo, se tornando inútil para o que todos os rituais representam, pregar correto, além de não reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz. Tudo o que Cristo falava era no sentido espiritual, não tem nada de material, como por exemplo que quem bate se abre, é se encasquetar com as revelações até entender tudo para a vida eterna, não é porta de emprego, e assim vai com tudo que ele fala, puxando para o lado eterno. Mas para isso ele compara com as coisas terrenas existentes. Quando ele fala que digno é o trabalhador do seu salário, é uma comparação deste mundo com as coisas eternas, mas não é para o pregador receber dinheiro, porque o seu salário é o entendimento da vida eterna ajuntado nos seus inconsciências entendidas. Assim como o viver do evangelho de que Paulo comenta sobre essa parte do salário do trabalhador é vida eterna pregando nas ruas de graça. Não tem nada com emprego no evangelho, sábado. No sentido material é só aceitar o que cabe no corpo do que as pessoas nos ofereçam de boa vontade, sem poder levar nada, nem aceitar dinheiro de qualquer forma, mesmo independente do evangelho. Se alguém quiser nos dar milhões, não devemos aceitar, nem para repartir com os pobres, porque trocaria função. Isso é coisa para os ricos que servem ao dinheiro mamon fazerem. Arrecadar milhões de venda de produtos religiosos para repartir com os pobres é um trabalho corruptível para o fogo eterno. Tem que ajuntar as doutrinas de Cristo e repartir com o mundo de graça. Se isso fosse realizado, não haveria um crime na terra. Quem realmente quer escapar do inferno eterno e descobrir todos os mistérios da vida, não vai se enganar com a aparência das falsas religiões humanas, e estará disposto a tudo por essa verdade, abrindo mão das riquezas, status, reputação e toda adoração a si próprio que o homem procura deste mundo finito, porque não tem humildade para se prostrar aos pés da cruz, pois pela sua visão carnal se acha mais do que aquele escarnecido na cruz, não tomando consciência que toda carne e aparência é um saco de lixo. Só o entendimento do raciocínio da vida pensante pode ser uma arca ambulante da palavra da vida eterna que tem valor. A carne passa, e no além o entendimento fica sem o limite do corpo. E quem não conheceu a palavra e teve prova de tudo não é digno da vida eterna, mas habitará para sempre com o diabo e seus anjos que o enganaram, porque eles também não conheceram a palavra, pois são eternos até os que só veem maldade em Deus, Jesus Cristo. O diabo engana o mundo através das religiões. Eva, toda religião, seja candomblé, evangélico, católico, ateu, espírita etc., que arrecada pó, material, para comer, fazer rituais, construções e alimentar o corpo, é a serpente do começo, pois comercializa a palavra Jesus. Se os olhos e cérebros deles estão virados para verem maldades em Deus na palavra, então o Deus misericordioso e bondoso não existe para eles, e serão eternos ateus e desconfiados reclamões e blasfemadores. Em Lucas 9:23-27 Cristo diz que se alguém quiser a vida eterna deve tomar a sua cruz todos os dias e ir atrás dele. Isto é, pegar a palavra na mente e ir pregar nas ruas todos os dias atrás de almas entendidas para a salvação no céu. Pois quem quiser manter a sua vida mundana como um Deus, vai perder a vida eterna. Mas quem perder a sua vida de impressão por amor ao Evangelho, vai ganhar a vida eterna depois da morte. Porque não se deve trocar o mínimo possível de vida por uma eternidade depois da morte física. E ele ainda diz mais, que quem se envergonhar dele e de suas palavras, ele também vai se envergonhar de si quando vier na sua glória com os anjos, porque quem está nele de modo nenhum provará a segunda morte até que vejam a eternidade. Tudo que é sagrado dos escritos sagrados é apenas a palavra Jesus Cristo. Tudo que é dito que é sagrado de coisas materiais não é sagrado. Sangue, sábado, ofertas, alimento, é apenas representação. Foi apenas no tempo das sombras e figuras, mas a luz surgiu. Jesus ressuscitou e o véu já se rasgou. Sagrado é essa a verdade, porque se aceita a vida eterna. E o anjo continuou, dizendo, nesse tempo, aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. E você, Daniel,
Não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábios. Daniel 12, 1-4. Esta é uma palavra para Israel quando a figueira brotar no período da grande tribulação antes do arrebatamento e terremoto global antes do milênio. Muitos do povo de Israel se salvarão por reconhecer Jesus Cristo pelas Escrituras no final próximo. Ensinar as pessoas a fazer o que é certo para brilhar eternamente como estrelas nada mais é do que ensinar a palavra a Jesus Cristo corretamente sem misturas. Essa palavra cabe a nós também porque cremos em Jesus e o arrebatamento não será só para os que creram em Jesus de Israel, mas do mundo. Fica com Jesus, só Ele, a palavra de vento, basta para a vida eterna. Não precisa da ajuda do dinheiro, porque se não existisse a vida eterna essa vida não teria sentido e a morte não faria diferença. Mas não é assim graças a Jesus Cristo que nos provou pela visão racional de sua palavra todas as coisas, por isso não seremos enganados por entidades invisíveis, nem por mestres impressionantes a visão carnal.